Fala, torcedor vascaíno, o Vasco tem conversas para contratar o lateral direito Danilo, da Juventus e também da seleção brasileira. E o Matheus Carvalho desperta interesse de clubes estrangeiros, principalmente da MSL, e será observado no jogo de quinta-feira contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco trabalha, talvez, com a possibilidade de vender o lateral esquerdo Lucas Piton em breve. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu pedi para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante e compartilhar com seus amigos vascaíno que ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá beleza? Então é mais ou menos isso, agora sem enrolação, vamos para as informações, tá bom? Vamos lá. A primeira informação aqui é sobre o lateral direito Danilo. O Vasco tem conversas para contratar Danilo da Juventus e também da seleção brasileira. Aos 33 anos, o lateral deseja atuar como zagueiro e pode assinar pré-contrato em janeiro. Diretoria mantém contato desde a última janela de transferências e encara concorrência de clubes brasileiros. A informação foi dada pelo Bruno Murito e também pelo Tébaro Schmidt do Globo Esporte, ok? Vamos lá. O Vasco tem conversas em andamento para tentar a contratação de Danilo, da seleção brasileira, aos 33 anos. Ele tem contrato com a Juventus até junho do ano que vem. O lateral direito na equipe de Dorival Júnior. O jogador deseja continuar sua carreira na zaga, posição carente no elenco vascaíno. A gente sabe muito bem disso, que o Vasco tentou contratar zagueiros na janela do meio do ano, não conseguiu trazer ninguém. Então, é a prioridade do Vasco nessa janela de referência agora, desse início de 2025. Vamos lá. Danilo pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro. O jogador está há 13 temporadas na Europa e será titular na lateral da seleção na partida contra o Uruguai, na terça-feira, que foi ontem, em Salvador, pelas eliminatórias. A contratação de Danilo é um sonho antigo da gestão de Pedrinho. O clube fez uma investida na última janela de transferências e apresentou condições que agradaram ao experiente jogador. Mas ele decidiu permanecer ao menos por mais um semestre na Juventus, após conversa com o técnico Thiago Motta. Tá? Então, uma notícia importante que a gente não sabia, a gente não fazia ideia, né? Que o Vasco tentou a contratação do Danilo na janela do meio do ano. Surgiu informação do Pepe, do Mina, do Sérgio Ramos, mas do Danilo ninguém cogitou. Ele foi o plano A da direção vascaína, inclusive, ó, durante toda a janela do meio do ano. O clube não contratou nenhum zagueiro no período. Danilo tem 10 jogos disputados pela Juventus na atual temporada, apenas 4 deles como titular. Na ocasião, a diretoria vascaína e representantes do jogador combinaram de retomar as negociações no fim do ano. O Vasco está ciente de que tem concorrência de outros clubes brasileiros, né? Obviamente. O clube de São Januário tem um aliado na tentativa de convencer Danilo, que é o Felipe Coutinho. O meia ex-Liverpool e Barcelona é amigo do lateral, com quem dividiu concentrações na seleção desde o Sub-20 e disputou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Transição para zagueiro. Nas negociações, Danilo deixou claro que alimenta o desejo de continuar na zaga, posição que já atua na Juventus. Nesse sentido, o Vasco trata o nome como prioridade. Danilo chegaria para ser titular absoluto e ter sequência no time cruz-maltino. Com certeza ele seria titular absoluto, né? Por mais que ele tenha algumas críticas na seleção brasileira como lateral, ele é um excelente jogador. A gente vê, por exemplo, o Alexandre, que era criticado na seleção brasileira, jogando muita bola no Flamengo. Né? Então os jogadores que vêm da Europa normalmente sempre jogam bem no Brasil. E o Danilo não vai ser diferente. Se ele vir pro Vasco, vai ser uma contratação muito boa e de grande porte, né? Por quê? Porque a gente tem um lateral ali que é bastante promissor. Lateral não, perdão, um zagueiro que é bastante promissor, que é o João Vitor. Então, jogar Danilo e João Vitor juntos, cara, talvez aí o Danilo passar uma experiência bem maneira pro João Vitor, né? A gente sabe que o João Vitor é um excelente zagueiro, tem muita coisa pra melhorar ainda, obviamente, mas com o Danilo do lado dele, cara, ele pode melhorar pra caramba, né? A evolução dele pode ser mais rápida. E o Danilo é aquele capitãozão que chama o time, que faz aquela preleção e tudo mais. Dentro da seleção brasileira, no Vasco, queria ser a mesma coisa, né? Ser aquele capitão nato. Cara, seria uma excelente contratação, sem dúvida nenhuma, mas óbvio, uma contratação muito difícil, né? Mas tomara que o Vasco consiga contratar mesmo. E como tá na notícia também, tem alguns clubes aí que não soltaram nomes que estão concorrendo à contratação do Danilo, obviamente, né? Um lateral que vai despertar interesse de qualquer clube brasileiro. Então, eu puxei aqui no Transfermarkt sobre o zagueiro Danilo, que é o seguinte, olha lá. Danilo
33 anos, ele nasceu em Bicas, ele tem 1,84 de altura, posição zagueiro. Joga como lateral direito na seleção brasileira, mas ele quer jogar como zagueiro. E realmente, pela idade dele, 33 anos, ainda tem um futebol bem maneiro pela frente aí, se ele jogar ali como um zagueiro, né? Seria muito maneiro. Então aqui, ó, o contrato dele tá no time da Juventus desde 2019, então tem uma carreira muito boa aí, né? Seleção brasileira, Juventus, Europa, que é muito bom. O contrato dele vai até 30/6/2025, só que a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato. E aí, pro Vasco seria muito bom. E a temporada dele atual na Juventus é de 12 jogos possíveis, ele jogou 8, beleza? 4 ele foi titular, como tava na matéria lá do GE Vasco. Enfim, é um jogador muito importante, joga como lateral direito, já jogou como lateral esquerda, nas duas posições ali como zagueiro, tanto na direita, tanto também na esquerda. Então é importante, né? Um zagueiro que custou diversas coisas aí lá com a Juventus, foi titular a maioria das vezes lá no campeonato italiano. Então é importantíssimo, talvez, contratar ele. Temporada 23 e 24 do Danilo lá na Juventus, vamos dar uma pesquisada aqui pra gente ver. 34 jogos, 1 gol e 3 assistências. Então, um lateral aí, cara, que, pô, o cara vai pra seleção brasileira sempre tá saindo notícias sobre ele, e tudo mais, né? É um lateral que, se vir pro Brasil, vai jogar muita bola, né? Com certeza absoluta. A gente vê o Rafinha, que nem na seleção brasileira jogava, no Brasil jogou muita bola na época do Flamengo. Então, cara, é um lateral aí que quer jogar como zagueiro, e a prioridade do Vasco na janela é trazer um zagueiro. Se o Danilo vir, vai ser excelente, tá bom? Então, informação importante pra gente saber. A outra informação aqui agora é sobre o Lucas Piton, que é o lateral esquerdo do Vasco, titular hoje em dia do time do Vasco. Ele, a gente sabe que tem um mercado ali da Europa muito grande, porque ele tem a cidadania. Então, o que quer dizer essa cidadania, João? Essa cidadania quer dizer que, por exemplo, uma Roma da Itália contrate ele, ele não vai ser conhecido como um estrangeiro, talvez, entendeu? Por quê? Porque a Roma da Itália, ele tem cidadania italiana, e aí ele vai se jogar ali como, por exemplo, um italiano, entendeu? Não vai ser tratado como se fosse um estrangeiro. E aí seria bom pro time da Itália. E ele vem se destacando muito no Vasco, óbvio, ultimamente, os últimos jogos dele foi bastante fraco defensivamente, mas é um excelente lateral. E a informação também foi da Emanuele, do GE Vasco também. É a seguinte, é que o Vasco trabalha com a possibilidade de vender o Lucas Piton em breve. E o Cruz Maltino tem expectativa de receber uma boa proposta após o encerramento da atual temporada brasileira. Então, cara, informação importantíssima pra gente saber aí, né? Do Lucas Piton, que é um lateral titular da equipe do Vasco. Creio eu que, se ele for vendido, o Vasco dê mais oportunidades pro Leandrinho, mas não acho que o Leandrinho esteja completo ainda para ser um titular na equipe do Vasco para ano que vem. Eu acho que o Vasco deve buscar no mercado mais um lateral, tá bom? Então, informação importante pra gente saber sobre o Lucas Piton. A outra informação aqui agora é do Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão mais conhecido, né? Vamos lá, o Matheus Carvalho desperta interesse de clubes estrangeiros e será observado em jogo do Vasco. O volante de 22 anos chama a atenção de times europeus e dos Estados Unidos. A informação foi dada pela Emanuele Ribeiro. No jogo entre Vasco e Internacional na quinta-feira, o Matheus Carvalho será observado de perto por scouts que representam clubes estrangeiros. O volante de 22 anos desperta interesse de equipes da Europa e também dos Estados Unidos. Olha aí. O staff do jogador foi alertado sobre a situação, mas nenhuma proposta chegou ao Vasco até o momento. A expectativa é de que o clube seja procurado ao fim da temporada. A informação foi publicada pelo Lance e confirmada pelo GE. O Matheus Carvalho foi comprado pelo Vasco junto ao Náutico no ano passado por 2 milhões de reais. Nesta temporada, o volante começou a ter mais chances e alcançou o status de titular. Ele soma 2 gols e 1 assistência em 46 jogos em 2024. Atualmente, Matheus Carvalho atua ao lado de Hugo Moura no meio-campo do Vasco. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2027 e é visto como um ativo. A idade e o bom desempenho ao longo da temporada o credenciam para estar na vitrine na próxima janela. O clube entende que a venda de jogadores será uma fonte de recursos, obviamente importante nos próximos meses. O Vasco começou a traçar o perfil do elenco para 2025 e faz parte do planejamento a busca por um volante que chegue para ser titular. Informação dada aí muito importante, né, sobre o volante Matheus Carvalho. Agora que a gente vai ter reforço da casa mesmo, que estão voltando de lesão, que é o Jair, o Paulinho, creio eu, que vão estar 100% ano que vem, e vão ser 2 reforços ali muito importantes na questão ali do meio campo do Vasco, né? Os 2 são volantes. Então, cara, é importantíssima essa informação pra gente saber sobre o Matheus Cocão, um jogador que a gente pagou somente 2 milhões de reais. Se a gente vender ele por um 10, 15 milhões, a gente tá no lucro ali 100%, né? 1000%, vamos dizer praticamente. Enfim,
informação importantíssima sobre o Matheus Carvalho, sobre o Danilo, lateral esquerdo, lateral direito da seleção brasileira, sobre o Lucas Piton também. Informações são muito importantes e é o que eu falei pra vocês, cara. A partir de agora, de dezembro, janeiro e fevereiro, vai surgir muitas informações, muitos boatos. Ainda mais que o Vasco tem essa questão da SAF que pode ser vendida. Então vai aparecer donos de tudo quanto é lado. Reforma de São Januário. A questão do como que potencial conjuntivo de São Januário. Então, cara, vai surgir muitas informações. E aí o Vasco planejando esse 2025 aí, porque faça contratações de alto nível mesmo, que é o que a gente espera, né? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo que é muito importante, tá? Entra no nosso grupo do WhatsApp, não se esquece disso. O link tá na descrição do meu vídeo aqui agora. Você baixar na descrição, tá o link do nosso grupo do WhatsApp. Então entra lá, que é importante, tá? Você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Eu posto todos os dias lá, quando tem live, quando tem vídeo, pra vocês, tá bom? Então pra vocês ficarem sempre atentos ao nosso canal no YouTube, beleza? Então, gente, é mais ou menos isso. Muito obrigado pela presença de todos nesse vídeo. Deixa seu like nesse vídeo também, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, que é importantíssimo também. Ok? Muito obrigado a você que assistiu até agora. Saudações vascaínas. Hoje não tem live, vai ter um videozinho 4 horas da tarde pra vocês também, além desse aqui. Tá beleza? Um abraço pra todos, fiquem com Deus e saudações vascaínas. Um abraço. Tenha uma ótima quinta-feira, tá bom? Um abraço pra todos. Fiquem com Deus e tamo junto.